Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Diga: 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estava ali cerca de 5.000 homens. Estavam ali cerca de 5.000 homens. E o final vai dizer assim, eu quero ler agora, quero o texto todo, tá, querido? Coloca aí, coloca para mim, verso 13, 9 e 13, por favor. Vai ter que botar lá no outro, Lucas 9, 13, em diante. Obrigado. Mas ele lhes disse: dá-lhes voz de comer. Responderam eles: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo. Pois eram cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os reclinar-se em grupo de cerca de 50 cada um. Assim o fizeram, mandando que todos se reclinassem. E tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou e partiu, e os entregava aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Todos, pois, comeram e se fartaram. Vamos ler juntos? Todos, pois, comeram e se fartaram. E foram levantados dos que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Amém? Amém. Quero explicar para vocês hoje, ensinar um pouquinho sobre o princípio da multiplicação. E você vai entender como é que Deus pode multiplicar tudo aquilo que você tem. Deus, Ele deseja multiplicar na sua vida. Eu não estou falando só de área financeira, não. Em todos os aspectos da sua vida, Deus quer multiplicar. Então, queridos, multiplicação é um termo matemático. Adição, subtração, divisão. Mas multiplicação é melhor do que adição. Nosso Deus é esse Deus da multiplicação. Ele consegue multiplicar as coisas constantemente. Nós falamos que Ele pode multiplicar. Veja o que Ele fez, e Jesus fez em bodas de Caná da Galileia. Não havia mais vinho. Mas o que Ele fez? Transformou a água em vinho. Ali também foi um processo de multiplicação. Do que não existia, vem existir. E há tantos ensinamentos na Bíblia. Ele consegue multiplicar coisas constantemente. Há uma pergunta para você hoje. Você conhece o Deus da multiplicação? Você tem vivido esse Deus da multiplicação? Você tem vivido as experiências com esse Deus da multiplicação na sua vida, em todos os aspectos da sua vida? Se não, eu quero lhe convidar nessa noite a entender um pouquinho princípios dessa multiplicação. A palavra de Deus diz que, imagine, eu quero situar vocês um pouquinho. Vamos supor que nós tivéssemos um culto da PIB às 8 horas da manhã. Domingo de manhã, a igreja estava lotada, 5.000 pessoas, tinha lugar para mais ninguém. E aí nós tínhamos um pregador de fora, um pregador muito ungido, ungidão, pregando. E aí nós estávamos ali sentados, uma equipe pastoral de mais ou menos 10 pastores, com mais 2, 12, então 12 pastores. Não quero falar 12, não, senão vai falar quem é o Judas, né? Então por isso que eu falei 10. 10 pastores ali, e o tempo correndo, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia,
E aí alguém olha para o outro e fala assim: peraí, ninguém vai comer não? Aí outro fala: não, a palavra aqui está muito boa, unção aqui está poderosa. Deu 2 horas e tudo acontecendo, e aí, ninguém vai comer aqui não? E a coisa vai se estendendo, se estendendo, se estendendo, e de repente a gente então chega e diz: escuta, como é que a gente vai alimentar esse povo agora? E aí o pastor diz assim: ó, dê vocês de comer para eles. Como é que nós iríamos arrumar na cidade refeição para 5.000? Deixa eu dizer, 5.000 aqui era só homens. Significa, se eram homens, pai de famílias, mais uma esposa e 2 filhos, a média teria entre 15 a 20.000 pessoas nesse lugar. Não eram somente 5.000, mais ou menos entre 15 a 20.000 pessoas. Agora você imagina o culto se estendendo e de repente todo mundo ali, e aí a gente fica perguntando: o que vamos fazer? O que vamos fazer? Aí de repente alguém passa aqui no meio e diz: olha, nós fomos ali e encontramos 5 pãezinhos, que tem 1, 2, 3, 4 e um que eu cortei 5, tem 5 mesmo aqui, tem 5 pães, e tem, como que chama aquele peixe que a gente pega aqui no Tietê aqui? Porquinho, né? Tem 2 porquinhos, 2 peixes pequenininhos. Eu quero que você entenda que parte da alimentação desse povo era peixe, essencial para eles, pescavam e comiam, e pães. E queridos, a responsabilidade de alimentar, essa multidão era dos pastores da igreja. O que a gente vai fazer? A gente às vezes fica perguntando. Eu quero que você se situe nessa situação, nessa história, que você se coloque lá. Talvez alguns aqui já tinham ido embora do culto, porque não tira o olhar do relógio. Já deu 9 horas, precisa ir embora. A palavra de Deus diz que eles ficaram de manhã até de tarde, ouvindo a palavra, sem se alimentar. E parece que eles estavam de pé, porque foi pedido que eles se assentassem. De pé, ouvindo a palavra. Muitas vezes nós reclamamos de muitas coisas. Deixa eu dizer algo para você. Um dos fatores que nos impedem de receber a bênção do Senhor chama-se murmuração. Diga para o seu irmão: murmuração. É o mesmo que reclamação, insatisfação. Não estamos contentes com nada, não estamos alegres por nada, não nos alegramos por nada, estamos insatisfeitos, somos muito criteriosos, exigentes, e não somos gratos. Querido, Jesus diz: vocês estão preocupados com o povo? Jesus foi direto: então vocês deem a eles de comer. Ele disse: olha, a responsabilidade é sua, é de vocês, dê de comida a eles. Imagine os discípulos saindo no meio da multidão, e de repente eles voltam apenas com 5 pães e 2 peixinhos. Talvez um menininho que levou um lanchinho. A mãe fez o lanchinho para ele de manhã cedo, e ele foi para lá com aquele bornalzinho, com aqueles 5 pãezinhos e os 2 peixinhos, e ele levou para o lanche dele. Mas talvez ele estava tão envolvido com o sermão, que ele esqueceu até de comer. E quando saíram a procurar a comida,
encontraram 5 pães e 2 peixes. Queridos, o jeito de Deus nem sempre faz sentido. Diga para o seu irmão, mas sempre funciona. Os meios que Deus usa para transformar, os meios que Deus usa para multiplicar, os meios que Deus usa para abençoar, não faz sentido. Não é, uma mente racional não consegue compreender, mas existe uma coisa, sempre vai funcionar. Tudo aquilo que Deus faz, sempre funciona. Então vou voltar à história. Os discípulos vão falar com Jesus, e oferecem então aqueles 2 peixes, e aqueles quase 5 pães. Imagine os discípulos morrendo de fome, pegando os peixes nas mãos, e os pães morrendo, talvez Pedro querendo pegar um pedacinho, dar uma mordida. Todos eles estavam famintos. Então, eles chegam para Jesus, eles apresentam. A Bíblia diz que Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes, como eu fiz com o pão, olha para o céu, dá graças, parte, e em seguida entrega aos discípulos. Nós não vemos a multiplicação aí. Nós não vemos a multiplicação. Ela sai das mãos de Jesus. É entregue a Jesus 5 pães. É entregue a Jesus 2 peixes. Ele então dá graças pelos pães e pelos peixes. Mas nós não vemos a multiplicação aí. Nós vemos Jesus abençoando. Ele deu graça, significa que ele abençoou. Então ele devolve aos discípulos, ele reparte entre os 12, inclusive Judas, o homem da bolsa. Ele dá um pedaço de pão. Se eram 5 pães, significa que 4 deles praticamente tiveram metade cada um dos pãezinhos pequenos. E os peixes foram subdivididos, um pedacinho para cada um deles. Imagine agora os discípulos nas mãos, com uma migalha de pão, uma migalha de peixe nas mãos, porque foi isso que Jesus fez. Jesus partiu e distribuiu entre eles. Nós não vimos a multiplicação ainda. Nós estamos vendo a partilha disso, nós estamos vendo a secção disso, nós estamos vendo as migalhas daquilo que sobrou. Não são mais pães integrais agora, mas foram todos estilhaçados, quebrados e distribuídos. Ainda não vimos a multiplicação. Mas então Jesus disse: agora vocês vão e Deus às pessoas que estavam assentados em grupos de 50. Agora imaginem, queridos, imagine se você tivesse nas mãos um pedaço de pão, um pedaço de peixe, e recebesse uma ordem de Jesus dizendo: ei, dê de comer para eles. O que você faria? Nós não vimos a multiplicação ainda. Nós não vimos o processo da multiplicação ainda. Só tinha nas mãos deles migalhas de pães e peixes. Mas a Bíblia diz que quando eles então começaram a distribuir, e a Bíblia diz que responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, porque estava ali cerca de 5.000 homens. Jesus pediu: faça-os assentar. Eles atenderam, acomodando a todos. Tomaram os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, Jesus abençoou e partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Irmãos, entre o versículo 16 e o versículo 17, não se conta o que houve aqui. Há algo sobrenatural acontecendo. Cada pessoa vai pegando o pão, o peixe, vai se alimentando. Talvez você pergunta para mim: era uma migalha que eles pegaram nas mãos? Eles pegaram o quê? Porque se eram 12, imagine que os primeiros 50 de cada grupo não teria uma fração de milésimo desses pedacinhos das mãos. Então aqui que eu quero que você entenda, aqui começa o processo da multiplicação.
Cada um, por quê? Porque nós às vezes não entendemos isso, mas nós vamos entender quando termina o texto, quando eles recolhem 12 cestos de pedaços. Irmãos, eles tinham 5 pãezinhos, e eles recolhem 12 cestos de pedaços. Irmãos, um cesto era desse tamanho assim, ó. Era onde eles colocavam os peixes, eram dessa largura. Eram cestos usados na pescaria, para colocar os peixes para transportar. E eles receberam 12 cestos de sobras. Eu quero que você entenda que eles não comeram e houve um processo de satisfação. Eles apenas beliscaram como nós comemos o pedacinho do pão. E aí às vezes a gente vai pensando que é isso que aconteceu. Eles comeram a migalhinha e ficaram tão satisfeitos. Não, aqui o milagre acontece. Ou seja, o pedacinho se transforma num pedaço grande. Os pães vão sendo criados, multiplicados a partir de um pedaço ínfimo de pão. Porque o que nós vemos, resultado disso tudo, é que quando retorna, tem 12 cestos de pães assim. E não eram cestos pequenos. Então nós precisamos entender, quando lemos, o que Deus quer nos ensinar sobre o princípio da multiplicação. Onde é que nós aprendemos esses detalhes aqui, para entender o sobrenatural de Deus na nossa vida, em tudo que temos, em tudo que vamos ter, em tudo que Deus vier nos dar. O milagre não aconteceu nas mãos do mestre. O milagre aconteceu nas mãos dos discípulos, quando eles distribuíram. Deixa eu dizer para você, muitas coisas Deus está colocando nas suas mãos, para que das suas mãos o milagre aconteça. Ele entrega para você, e é através das suas mãos que Ele vai multiplicar. Há 3 princípios da multiplicação que eu quero ensinar nessa noite. O primeiro princípio: precisa ser consagrado antes de poder ser multiplicado. Se você quer que algo seja multiplicado na sua vida, coloque o ponto, querido, ponto 1. Se você quer que algo seja multiplicado na sua vida, você precisa consagrar. Queridos, tem pessoas aqui que elas compram um carro, o primeiro carro delas, e elas vêm, e elas, pastor, eu quero consagrar o meu carro, está certinho. Se você não consagrar, Deus não pode prosperá-lo. Tudo que nós recebemos das mãos de Deus precisa ser consagrado. Tudo que eu recebo de Deus precisa ser consagrado. A Bíblia diz que Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e o partiu, em seguida entregou aos seus discípulos. Nós vimos nessa série que a maneira que as nossas finanças são abençoadas é quando nós trazemos aquilo que é de Deus, e nós consagramos. Nós consagramos. Apenas Jesus pode abençoar. É através desses primeiros 10% que você entrega. Parece pouco, que todo o restante vai ser abençoado, todo o restante vai ter a bênção. Ou seja, quando você consagra, então há o processo da multiplicação. Se você não consagra, não há processo de multiplicação. Se você consagra, você tem o processo da prosperidade sobre a sua vida. Se os discípulos tivessem começado a entregar os pães antes de ser abençoado, não tinha acontecido milagre. Mas eles receberam, queridos. Jesus disse: deles vós de comer. Eles poderiam pegar os peixes e os pães e começar a fazer, alimentar ali, quem sabe 5 pessoas. Mas o que eles fizeram? Levaram a Jesus, consagraram primeiro. O mesmo acontece com uma pessoa que oferta.
um pouco aqui, um pouco ali. Mas se ela não traz os primeiros daquilo que é de Deus, os 10% para Deus abençoar, não tem bênção sobre o restante. Ai, pastor, eu oferto aqui, eu oferto ali. Mas se você não é dizimista, você não está consagrando, então não há bênção nas ofertas. A oferta não vai trazer a bênção sobre você. Querido, nós acreditamos e incentivamos que as pessoas que ofertem em missões, ação social, Casa do Oleiro, Lar Batista, façam isso, mas façam isso dando o seu dízimo, devolvendo o seu dízimo, trazendo, não é dando, trazendo o seu dízimo. Nós vemos aquele rapazinho, a vitória da generosidade sobre a avareza. Aquele rapazinho, ele poderia ter ficado com 5 pães e os 2 peixes, mas o que ele fez? Ele entregou. Há uma vitória aqui nesse texto, que é a vitória da generosidade sobre a avareza. Queridos, você pode imaginar a história desse menino, de lembrar que aquilo que ele entregou abençoou 15 a 20 mil pessoas. Algumas bênçãos preciosas ligadas à liberalidade. Liberalidade é o ato de liberar, de dar, de entregar. Vamos olhar o que diz o Salmo 112, versículo 1, por favor. Salmo 112, versículo 1. Tem que ser rápido, Murilo, eu preciso, porque eu estou bem atrasado, filho. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Verso 2: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos retos nasce luz das trevas, ele é compassivo, misericordioso e justo. Ditoso é o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Pois ele nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Ele não teme más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado, ele não terá medo, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça subsiste para sempre, o seu poder será exaltado em honra. O homem que tem liberalidade, o homem que é generoso, este homem tem uma vida abençoada. Eu quero falar sobre o segredo da gratidão. É digno de nota que o milagre da multiplicação é precedido por uma atitude de gratidão. Jesus tomou o pão e deu graças. O que está nos ensinando esse texto? Que crentes ingratos passam pela vida sem verem o poder da multiplicação da bênção de Deus nas suas vidas. Mas o homem que é agradecido, ele vivencia a cada partir de pão o milagre da multiplicação. Mas o homem que é ingrato, irmãos, como estamos vivendo em tempo de pessoas ingratas, pessoas que não sabem agradecer, pessoas que não sabem reconhecer. Quanto mais você faz, menos reconhece. Quanto mais você se doa, menos te vê. Pessoas que não respondem positivamente. Por quê? São ingratas de coração. Coração ingrato fecha as portas do céu. E de repente você não sabe porque sua vida virou um caos. Você não sabe porque tudo virou de perna para o ar, da noite para o dia. Por quê? Porque ingratidão no coração. A Bíblia diz bem claro: crentes ingratos passam pela vida sem verem o poder multiplicador. É interessante como Deus trabalha na vida de quem é agradecido.
Quando agradecemos as bênçãos espirituais, olha o que diz o Salmo 103, Salmo 103, 1 e 2. Quando nós agradecemos as bênçãos recebidas, nós estamos preparando o caminho para mais bênçãos. Quando nós agradecemos, Senhor, muito obrigado por aquilo, talvez não foi o necessário, mas é aquilo que Deus te deu, e Deus está pronto a multiplicar. Mas o que você tem que ter? Um coração grato. Vamos ler juntos? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Verso 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Deixa eu dizer aqui, Deus é mentiroso? Sua palavra é mentirosa? Aqui está dizendo que um homem que é grato tem até a cura das suas enfermidades. Às vezes você não entende porque você está enfermo, às vezes você não entende porque está passando por um processo de enfermidade. O que é que falta? Gratidão, reconhecimento, bendizer ao Senhor, agradecer. Deus trabalha assim, queridos, a gente agradece e aí Ele nos dá. Você recebe e agradece, e porque você agradece, você continua recebendo. É um ciclo. Você recebe, agradece, porque você agradece, você continua recebendo, e você continua recebendo, continua agradecendo, e aí Ele continua multiplicando na sua vida. No milagre que Jesus operou, purificando 10 leprosos, de uma só vez, somente um voltou para agradecer. Mas o que voltou para agradecer, não teve somente a cura, mas teve a salvação. Quantas pessoas passam pela vida, conhecem a Deus, conhecem a sua palavra, têm cura, são libertos, são restaurados, são curados, mas não são salvos, acabam se afastando dos caminhos do Senhor. Do que adiantou? Deus quer alcançar o nosso coração, e o caminho melhor é o caminho da gratidão, do reconhecimento de tudo que Ele faz. Jesus não desejava apenas curá-los, aqueles leprosos fisicamente, mas salvar as suas preciosas almas. 9 receberam apenas a cura para os seus corpos, mas um que tinha o coração cheio de gratidão, voltou, rendeu graças e foi duplamente abençoado. Segundo princípio, precisa ser distribuído. Vamos dizer juntos? Precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Não tem como multiplicar se não ser distribuído. Entenda aqui. Para ser abençoado, precisa trazer os primeiros 10% para Deus. E para multiplicar, precisa ser compartilhado com os outros. Isso quer dizer ofertas, missões, instituições. Se os discípulos tivessem comido os pães depois que Jesus abençoou, não teria multiplicado. Agora Jesus abençoa e eles podiam ter comido, mas o que era preciso? Distribuir, compartilhar, partilhar. Eles teriam potencial de multiplicar, mas não seria multiplicado. Qual é o segredo? O segredo, diga, entrega. Se eu não estiver disposto a entregar, não haverá multiplicação. Tudo está ligado ao meu coração. Primeiro, nós precisamos considerar a entrega do que somos. A primeira coisa que nós temos que fazer no altar é nos entregar por inteiro, sem reservas, sem particionar o meu coração, mas me entregar por inteiro.
Quantos oram para que suas finanças sejam ricamente abençoadas, seu trabalho, sua empresa prosperem, seu pão de cada dia seja multiplicado? No entanto, nunca se entregaram de corpo e alma ao Senhor. Há muitas pessoas visitando as igrejas, procurando as igrejas e querendo bênçãos e querendo prosperidade, mas não há prosperidade, não há bênção se não houver entrega primeiro de si, primeiro da sua vida. A Bíblia diz que os crentes de Macedônia, eles fazendo conhecer a graça de Deus, eles ofertavam às igrejas da Macedônia, mas antes deles ofertarem, a Bíblia diz que eles deram a si mesmos, eles se ofereceram a si mesmos. Como em muita prova de tribulação, houve abundância de gozo, nós já ouvimos esse texto, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da generosidade, mas eles primeiro deram de si. Segundo, nós precisamos entender que precisamos considerar a entrega do que temos. Primeiro, a entrega do que somos. Segundo, a entrega do que temos. Se eu não me entregar, não tem multiplicação. Se eu também não estiver disposto a entregar o que eu tenho, também não tem multiplicação. Aquele jovenzinho se ofereceu e entregou o que tinha. Ele ofereceu e entregou tudo o que ele tinha. Talvez era suficiente para ele, mas houve o processo da multiplicação e foi suficiente para todos. Qual a oferta que Deus recebe? Senão aquela oferta que traduz a entrega primeira de todo ser a Deus, como Abel e sua oferta. Abel e a oferta se fundiram numa coisa só. Por quê? Porque a Bíblia diz que tamanha foi a oferta de Abel, que Deus se agradou dele. Irmãos, nós nos fundimos com aquilo que nós estamos dispostos a entregar. O ofertante se fundiu à oferta, seu coração, sua vida, sua adoração estavam na oferta. Abel ofereceu das primícias, mas Caim não. O coração de Caim era avarento, era egoísta, era materialista. E a Bíblia diz que o Senhor só atentou para Abel. Muitas pessoas são fiéis nos seus dízimos, mas não ofertam nada além dos seus dízimos. Sabe por quê? Porque muitas vezes elas são apenas religiosas. Elas ofertam seus dízimos porque elas são pegas na questão da religiosidade. Querido, não tem como. Quando eu me entrego e quando eu estou disposto a entregar o que eu tenho, não adianta você entregar o que tem e não se entregar. Terceiro princípio, para terminar, precisa ser testificado com satisfação e abundância. Tudo que Deus multiplica, processo final, satisfação, processo final, abundância. A Bíblia diz que todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Eu fico pensando que aquele menino voltou para casa com o bornal cheio, e a mãe perguntou: filho, você não comeu o seu lanche? Ele disse: não, mãe, esse daqui é a sobra do meu lanche. E quando a mãe foi ver o bornal dele estava cheio. A viúva de Sarepta nos ensina preciosas verdades. Primeiro,
por maior que seja a crise, sempre temos algo a oferecer. A viúva de Sarepta, ela nos ensina algo muito sério. Talvez você esteja passando por um momento de crise. Esse texto está, não vou abrir, em 1 Reis 17, verso 8 a 16. Talvez você esteja num momento de crise, mas você sempre vai ter algo a oferecer. E a primeira coisa que nós aprendemos com a viúva de Sarepta, por maior que seja a crise, sempre temos algo a oferecer. Aquela mulher chegou nos limites da extrema pobreza, mas ela tinha água, ela tinha um pouco de farinha. E o que o profeta pediu para ela? Faça um bolo primeiro para quem? Para mim. Queridos, ela não tinha comida mais. Ela só tinha um pouquinho de farinha. Ela só tinha um pouquinho de azeite, ela não tinha mais nada. Mas olha a obediência, irmãos, a obediência. Faça um bolo primeiro para mim. O profeta ali representava Deus. Quando ela foi e fez o bolo e ofereceu para ele, houve um milagre na panela dela. Porque ela não estava oferecendo para o profeta. O profeta ali era um emissário de Deus, ela estava oferecendo a Deus. Se você não oferecer o que você tem, não será multiplicado na sua vida. Mas muitas vezes nós somos pegos, sabe por quê? Por causa da matemática. Nós entendemos assim, se eu fizer isso, vai faltar para mim. Ai, como que vai faltar para mim? Faça, ele diz, faça para mim. Essa mulher foi ricamente abençoada, porque ela priorizou Deus, ao obedecer a palavra na boca do profeta. Há quem diga que Elias tinha sido atrevido em suas palavras, ao ordenar que ela fizesse primeiro um bolo para ele, mas era Deus falando através do profeta. Talvez nessa noite, você pense que eu sou ousado demais, em achar que eu estou pedindo recursos para essa igreja, que eu quero construir por causa disso, que é necessário o seu dinheiro. Ei, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele pode fazer com ou sem o seu dinheiro. A única coisa que Deus quer dar a você é o direito e a oportunidade de você consagrar e ver na sua vida a multiplicação daquilo que Ele vai fazer. É só isso, queridos. Quando falamos de oferta extravagante, nós estávamos falando no mesmo sentido de ser ousado como Elias. Faça primeiro para mim. E eu estou dizendo, faça a sua oferta extravagante, a sua oferta generosa. Vem aqui, pega o seu envelope. Muitos talvez vieram aqui, pegaram o envelope e colocou no meio da Bíblia e esqueceu. Queridos, é desafio, mas eu não estou falando pela minha boca, eu estou falando para desafiá-lo. Sabe por quê? Porque se você tem dificuldade nessa área, seu coração precisa ser tratado, seu coração precisa ser curado, seu coração precisa ser transformado. Ei, Deus não precisa do seu dinheiro. Sabia? Você sabia? Pastor Carlito Paz queria construir uma escola. Então, ele precisava apenas de 7 milhões de reais. Apareceu um empresário na igreja e disse para ele: pode construir a igreja que eu vou te dar esse dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, sabe por quê? Porque qualquer hora aqui Ele vai mostrar para você o seguinte: olha, vai entrar alguém e vai dizer o seguinte: ó, você está achando que é o seu dinheiro? Vai vir recursos de onde você não viu. Se é esse o seu problema, mas Ele quer tratar você, Ele quer tratar o seu coração. Não pode ser multiplicado se não houver entrega. Primeiro sua, depois daquilo que você tem. Terceiro, aquela viúva nos ensina que a nossa oferta pode ser de vida ou oferta de morte. Eu posso estar oferecendo vida ou eu posso estar oferecendo morte. Eu posso estar, a minha oferta, ela significa vida ou morte. Ela pode significar vida ou morte na minha casa. A minha oferta significa vida ou morte dentro do meu lar, vida ou morte na minha finança, vida ou morte na minha saúde, vida ou morte na minha casa.
Notemos que primeiramente ela confessa ao profeta que iria fazer aquele último bolo e esperaria a morte. De fato, se ela retivesse aquela oferta e comido aquela semente, ela ia morrer. Mas quando ela ia morrer e o filho dela ia morrer, porque ela disse isso: comeremos o último e iremos morrer. E o profeta falou: então faça o bolo e faça primeiro para mim, dê para mim. Você não está entendendo ainda? Eu quero que você, quantos aqui já terminaram de ler o livro? Levante as suas mãos. Ninguém ainda, nós estamos na última semana. Nós temos que terminar o livro até domingo. Quantos aqui compraram o livro? Levante as suas mãos. Diga para o seu irmão assim: não adianta ter um livro na prateleira. Diga assim: nem as baratas gostam. Querido, não adianta. Se você não ler o livro, domingo que vem nós vamos terminar. Eu vou perguntar quantos irmãos terminaram de ler o livro. Nós estamos com 7 semanas. Quem leu o livro na primeira semana, levante a mão. Olha um monte de gente aqui já. Na primeira semana não aguentaram. Tudo, quem leu tudo? Quem? Ninguém leu tudo ainda? Olha lá, ó, Fabiano leu. Olha lá, ó, Daniel leu, ó. Mas aquela viúva não reteve, ela não comeu a semente. Já estou terminando. Mas semeou com fé no reino. Sua oferta foi de vida e não de morte, pois a partir da sua atitude de fé, a farinha da panela não se acabou. Ei, quero dizer para você uma coisa: faça primeiro para o Senhor, entregue primeiro para o Senhor, e a farinha da tua panela não vai faltar. E se você está achando que é só farinha, você não compreendeu nada. Talvez seja a porta de emprego, talvez seja uma bênção de saúde na sua casa, seja um problema na sua família, seja uma situação que você não sabe o que resolver. Ei, Deus é o Deus da multiplicação. Eu quero terminar nessa noite dizendo do segredo da partilha. O milagre da multiplicação não se deu em um só momento, que Jesus partiu os pães e os peixes. Senão, Jesus ia fazer teria uma montanha de peixes e de pão. Como é que eles iam pegar aquele monte de peixe e de pão? Mas foi acontecendo enquanto foi sendo distribuído. Diga para o seu irmão: quanto mais você retiver, menos você terá. Quanto mais você der, mais você terá. Agora a gente fala para o seu irmão: entende o porquê que às vezes você não tem? Porque você retém. Quanto mais você dá, mais você vai ter. Primeiro, irmãos, multiplicou na mão de Jesus ao repartir e dar aos seus discípulos. Segundo, multiplicou na mão dos discípulos ao repartirem com os chefes de cada família. Terceiro, o milagre da multiplicação não parava, enquanto iam repartindo de pai para mãe, de mãe para filhos, de irmão para irmão, de vizinho para vizinho, de amigo para amigo. Não existirá milagre da multiplicação em nossas finanças, em nosso pão, em nossa casa, até que sejamos liberais no repartir, em dar aquilo que temos. E eu quero colocar 4 textos para a gente terminar. Eclesiastes 11, 1 e 2. Lança o teu pão. Eclesiastes 11, 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, Murilo. Lança o teu pão sobre as águas,
porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11, 1 e 2, lá. Vamos, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Verso 2. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Reparte com 7 e com 8. A primeira ordem aqui é lança. A primeira ordem é reparte. Aprenda a repartir. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Aprenda a ser liberal. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Segundo texto, Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Deixa eu explicar o que é essa boa medida. Quando eles iam colher das plantações, então muitos empregados eram contratados para colher. Então a regra era assim em Israel: eram para eles colherem no meio de onde tudo estava sendo plantado, e as beiradas não eram para colher. Então os pobres, eles vinham atrás daqueles que iam colhendo as espigas, os cereais, e aos lados de todo aquele pomar, vamos dizer, e eles tinham o direito de pegar tudo isso. E o que eles podiam pegar? Aquilo que eles podiam levar. Então, para eles levarem, eles colocavam um cesto, e eles colocavam as medidas das coisas ali, as espigas iam socando, para conseguir levar para suas casas, para sua família, porque eles não tinham de onde tirar. O pobre em Israel nunca era desamparado. O pobre tinha o direito de pegar das sobras e nas beiradas da plantação. É só você ler o livro de Ruth. Então, o termo recalcado, sacudido aqui, é este saco. E olha o que ele diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Muitos iam levando aquilo, caindo pelas estradas para chegar nas suas casas. É o que eles podiam. Eles não podiam voltar outra vez, só podiam voltar em outra ocasião. E ele diz assim: porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Ou seja, aquilo que você está disposto a fazer, será aquilo que vai voltar para você. Quem está entendendo aqui, diga amém. Se a sua atitude sempre for de fazer de forma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generoso, é isso que vai voltar para você. E o último texto, 2 Coríntios 9, 6 a 10. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. 2 Coríntios 9, 6 a 10. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. O Ministério do Louvor pode vir para cá, queridos. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Veja só, se você dá com alegria, o verso 2 será verdade na sua vida. Se você o verso final será verdade na sua vida. Se você semeia muito, você vai colher muito. O que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia abundância, abundância ceifará. Se você semeia no seu coração com alegria,
Se você semeia no seu coração, não com tristeza. Por quê? Deus ama o que dá com alegria. Agora, deixa eu dizer o que Deus faz, aquele que dá com alegria. Ele é poderoso para fazer abundar em vós toda, vou para essa versão, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, diga para o seu irmão, em tudo, diga assim, isso significa todas as áreas da sua vida, não é só financeira. Então olha lá, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Que você seja abundante em contribuir, que você seja abundante em retribuir, que você seja generoso em ofertar, e isso redunde quando você faz com alegria, você coloca no seu coração, você não faz isso com tristeza. O que ele diz lá? Você vai ter sempre ampla suficiência. Continua o próximo texto, querido. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O próximo verso. Ora, aquele que dá semente, quem é que dá semente? Deus. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão. Há duas formas de Deus te abençoar. Primeiro, Ele vai te dar semente. Diga, semente envolve trabalho, diligência, disciplina, esforço. Quem recebe a semente vai ter que fazer o quê? Arar a terra, preparar a terra, plantar a semente, ter paciência, esperar o tempo certo, até que o fruto cresça e nasça e você receba. Tem muita gente que recebeu semente e entesourou a sua semente na terra, e ela está germinando, a bênção ainda não veio, mas virá. A multiplicação ainda não veio, mas virá. Porque aquilo veio em sua vida como semente, e se você plantou a semente, virá, ela vai germinar. E como é que você germina? Em consagração. Como é que você germina? Em gratidão. Como é que você germina? Em louvor a Deus. Como é que você germina essa semente? Agradecendo, louvando, agradecendo ao Senhor, colocando diante dele e regando a terra com lágrimas de alegria. Então há um jeito dele fazer isso, semente. Agora, para alguns, ele já dá semente no ponto do pão, porque essa pessoa já está precisando do pão. Ela não vai esperar virar o cereal para transformar em pão, ela está precisando do pão. Ei, para alguns aqui, Deus vai dar sementes, para outros Ele vai dar o pão. Ele está fazendo isso por tua fidelidade, por aquilo que você é fiel, por aquilo que você está cumprindo. A Bíblia diz, olha, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Entenda isso, querido. Ele vai multiplicar, aqui está dizendo, aumentará e multiplicará. Talvez você não está entendendo, você é fiel, você é uma pessoa que vive a sua vida com Deus, você é fiel ao Senhor, você dá os seus dízimos, você traz ofertas, você ainda não viu, ei, Ele colocou nas suas mãos algumas sementes, e você está colocando as sementes na terra, e talvez você está desesperançoso, porque não viu germinar ainda, não viu crescer, não viu florescer, não viu fruto. Querido, Ele está fazendo, Ele está fazendo. Para alguns Ele deu o pão, para alguns Ele já veio com a coisa pronta, mas uma coisa é certa, aquele que semeia pouco, vai colher pouquinho, aquele que semeia muito, vai colher em abundância. Mas para que você tenha sempre em abundância, e tendo em abundância, você seja o quê? Grato e generoso.